O chão tremia sob os pés da multidão. Não era um terremoto natural, mas sim o tremor de milhares de vozes, um coro estrondoso de ódio e triunfo que subia aos céus, abafando qualquer outra coisa. No centro da praça, onde antes se erguiam estátuas de deuses e heróis, agora estava ele, o imperador deposto. Seus olhos, antes cheios de uma autoridade inquestionável, agora carregavam o peso de um mundo desmoronando à sua volta. Eu estava ali, no meio daquele mar de gente, observando cada detalhe. A coroa, um símbolo de poder que havia adornado gerações, foi arrancada de sua cabeça com uma violência quase teatral. Não foi um gesto rápido, mas um puxão lento, deliberado, como se cada fibra daquele metal precioso devesse sentir a humilhação antes de se soltar. Quando finalmente a coroa caiu no chão de pedra, um som seco, quase imperceptível em meio ao clamor, a multidão explodiu. Gritos de escárnio, risadas cruéis e um mar de braços estendidos, não para ajudar, mas para apontar. Era um banquete para os olhos, um espetáculo macabro. A glória de 1000 anos, de um império que parecia indestrutível, desfeita em um instante de escárnio público. O poder, eu pensava, sempre precisou de palco. Mesmo na sua queda mais abjeta, ele exigia uma plateia, um ritual de despedida que fosse tão grandioso quanto a sua ascensão. Não bastava depor um imperador, era preciso humilhá-lo, despojá-lo de seu brilho diante de todos, para que a mensagem fosse clara. Ninguém estava acima do destino, e o destino naquele dia era a vontade da turba. O imperador, antes intocável, era agora apenas um homem velho, sujo e derrotado. Sua dignidade, ou o que restava dela, estava sendo pisoteada por cada olhar, por cada palavra venenosa lançada em sua direção. Ele não chorava, não gritava, apenas olhava para o vazio, talvez buscando um último vestígio de seu reino que se esvaía como fumaça. Sua figura, antes tão imponente, parecia encolher a cada segundo, diminuindo sob o peso da ignomínia. A cena era visceral, um soco no estômago da história. Eu me perguntava, essa necessidade de transformar a vitória em espetáculo e a derrota em tragédia pública é uma constante na história humana? Será que o poder sempre precisou dessa performance para se legitimar, para se manter, ou até mesmo para morrer? A imagem daquela coroa rolando no chão, sob os pés de uma multidão em êxtase, ficou gravada na minha mente. Era um lembrete cruel de que, não importa a era, o drama sempre esteve intrinsecamente ligado à política e ao controle. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários onde você está assistindo. Essa pergunta não era nova, na verdade. Ela ecoava através dos séculos, desde os primeiros balbucios da civilização. O poder e o espetáculo, como duas faces da mesma moeda, se entrelaçaram desde que o primeiro líder tribal ergueu um cetro ou vestiu uma pena chamativa para se diferenciar dos demais. Em Roma antiga, essa relação atingiu seu ápice, tornando-se uma arte, uma ciência e, acima de tudo, uma ferramenta indispensável para a manutenção de um império vasto e complexo. A vida cotidiana em Roma, para o cidadão comum, era pontuada por rituais públicos que iam muito além de simples celebrações. Os festivais religiosos, por exemplo, não eram apenas momentos de fé. Eram demonstrações orquestradas da benevolência dos deuses e, por extensão, dos imperadores que se apresentavam como seus intermediários. As procissões, com suas cores vibrantes, música alta e sacrifícios grandiosos, serviam para lembrar a todos da ordem estabelecida e da prosperidade que supostamente vinha dela. Mas nada se comparava aos jogos. Os anfiteatros e circos eram os palcos onde o poder romano atuava para sua maior plateia. Gladiadores, corridas de bigas, encenações de batalhas navais. Tudo isso não era apenas entretenimento. Era uma catarse coletiva,
um escape para as tensões de uma sociedade estratificada e, crucialmente, uma vitrine da força e da riqueza do império. Enquanto o sangue escorria na arena, ou as bigas passavam em alta velocidade, o povo esquecia, por algumas horas, suas próprias dificuldades. O pão e circo não era um mito, era uma política de Estado eficiente, projetada para desviar o olhar do cidadante das rachaduras que começavam a surgir na fundação do império. A elite romana sabia disso. Eles entendiam que, para manter a plebe sob controle, não bastava a força militar ou a legislação. Era preciso alimentar a alma, ou pelo menos iludi-la. Os senadores e imperadores investiam fortunas nesses espetáculos, não por generosidade, mas por cálculo político. Quando o preço do grão subia, ou quando uma campanha militar fracassava, a solução muitas vezes era anunciar mais jogos, mais festivais, mais distribuições públicas. A atenção do povo era uma moeda, e o espetáculo era o meio de comprá-la. Lembro-me de ouvir histórias, sussurradas em tavernas escuras, sobre a farsa por trás de tanta pompa. Havia quem notasse que, não importava o quão grandiosos fossem os jogos, a miséria nas vielas persistia. Alguns começavam a questionar a legitimidade do poder imperial, percebendo a manipulação por trás da generosidade mascarada. Um velho comerciante de azeite, com quem eu costumava conversar, uma vez me disse com um olhar cansado que o cheiro de sangue na arena não disfarça o cheiro de esgoto nas ruas. Essas eram as rachaduras emocionais, as pequenas atitudes de ceticismo que, apesar do brilho dos espetáculos, começavam a corroer a fé da população. Não era uma revolta aberta, mas um questionamento silencioso. Um olhar desconfiado que se escondia por trás dos aplausos forçados. A percepção de que o espetáculo era uma cortina de fumaça, um véu para esconder problemas maiores, começava a se espalhar como uma doença lenta. O povo ainda ia aos jogos, ainda aplaudia os imperadores, mas algo havia mudado. A magia estava se desfazendo e o encantamento dava lugar a um sentimento de desilusão. Mesmo assim, o poder continuava a insistir no espetáculo. Porque, mesmo com o ceticismo crescendo, era a melhor ferramenta que tinham. Era a forma mais eficaz de manter a ordem, de projetar uma imagem de força e estabilidade, mesmo quando a realidade era o oposto. A pompa e a cerimônia eram como uma armadura para o poder, e eles não podiam se dar ao luxo de tirá-la. A questão não era se o espetáculo era verdadeiro, mas se as pessoas ainda acreditavam nele. E essa crença, por mais frágil que fosse, era o que mantinha o império de pé. Era o que adiava o dia em que a coroa seria arrancada e a verdade cruel viesse à tona. Essa crença frágil, que mantinha impérios de pé, encontrou novos palcos e novas ferramentas nos tempos modernos. O ponto de virada veio com a ascensão de líderes que, conscientemente, transformaram a política em um teatro, não mais restrito às arenas e praças públicas, mas expandido para os vastos domínios da mídia e, mais tarde, das redes sociais. Esses novos arquitetos do poder entenderam que a narrativa era tudo e que a imagem podia ser mais potente do que a própria realidade. Eles aprenderam com o passado romano, mas adaptaram as lições para a era digital. Não era mais sobre pão e circo, mas sobre informação e espetáculo constante. As campanhas eleitorais se tornaram produções cinematográficas, os discursos, performances dramáticas e as aparições públicas, eventos cuidadosamente coreografados. A autenticidade deu lugar à percepção de autenticidade. O líder não precisava ser um homem do povo, mas precisava parecer um. Os líderes modernos, com uma compreensão aguda do comportamento humano, usam as plataformas digitais para construir suas personas. Criam personagens que ressoam com as aspirações e medos de seus eleitores. Utilizam memes, slogans virais e transmissões ao vivo para manter uma conexão direta e ininterrupta com sua base,
contornando a mídia tradicional e estabelecendo suas próprias verdades. A política se tornou uma série de episódios, onde cada post, cada tweet, cada aparição é um ato no grande drama do poder. Essa teatralização não é acidental. É uma estratégia deliberada para alcançar o poder e mantê-lo, muitas vezes à custa da verdade e da governança eficaz. A substância é sacrificada em nome da imagem. As políticas complexas são reduzidas a frases de efeito, os debates a ataques pessoais e a busca por soluções a uma encenação de força e determinação. O que importa não é o que é feito, mas como é percebido. A performance se torna a métrica de sucesso e a popularidade o selo de aprovação. As consequências dessa abordagem são profundas e dolorosas para a sociedade contemporânea. A polarização se aprofunda, pois os líderes cultivam suas bases leais, demonizando os oponentes e criando divisões intransponíveis. A desinformação prolifera, com narrativas fabricadas e notícias falsas se espalhando mais rápido do que a verdade, minando a capacidade das pessoas de distinguir o real do fabricado. A desconfiança nas instituições cresce, pois o público, cansado de espetáculos vazios, começa a duvidar da integridade de governos, da imprensa e até mesmo da ciência. O cidadão comum, bombardeado por essa avalanche de espetáculos políticos, se sente cada vez mais desorientado. A política, que deveria ser um espaço de debate racional e busca pelo bem comum, transforma-se em um ringue de luta livre, onde a vitória é definida pela capacidade de entreter e mobilizar emoções, e não pela força dos argumentos ou pela eficácia das propostas. A fadiga política se instala, e muitos se afastam, desiludidos com a farsa. A reflexão sobre esse ciclo eterno do espetáculo e do poder nos traz de volta àquela coroa caída no chão romano. A história nos ensina que o espetáculo pode ser uma ferramenta poderosa, capaz de unir ou dividir, de inspirar ou iludir. Mas quando ele se torna a única ferramenta, quando a performance substitui a substância, quando a imagem se sobrepõe à realidade, o palco se desfaz e, inevitavelmente, a verdade emerge, muitas vezes de forma brutal, expondo a fragilidade de um poder construído sobre areia, sobre aplausos vazios e sobre a ilusão de um teatro que, no final, não pode conter a realidade.